que a gente vê, né, na prática, né, quais são os desafios que a gente viu, que a gente tem até hoje está sofrendo com essa mudança. A primeira que eu vejo que acaba impactando vendas é que se antes, como uma estratégia de captura de demanda, captura de demanda, a gente gerava 1.000 leads qualificados por mês, como uma estratégia de geração de demanda, esse número cai para 30%, a gente perdeu de volume, então 300 leads qualificados. Então, nosso pipeline de vendas ficou muito menor e até algo que, em muitas conversas com o time de vendas, a gente precisou de muito alinhamento para todo mundo estar alinhado que a gente desligou essa estratégia de captura de demanda muito para investir, direcionar o investimento para essa estratégia de geração de demanda e a gente vai ter uma perda de resultado em número de leads. Porém, os leads que vão ser gerados, estão muito mais educados e a taxa de ativação e compra desses leads é muito maior. Então, a gente fez esse trabalho de alinhamento interno com o time de vendas para esse novo cenário. Outro desafio que a gente vê é o CAC, né? Então, estratégia de geração de demanda, ela é de médio a longo prazo. Ou seja, a gente vai investir um alto volume em mídia paga, principalmente aqui na Nitzer, que é o principal canal, porém esse retorno vai ser ao longo de 3 meses a um ano. Ou seja, no primeiro mês que você começa com geração de demanda, o seu CAC sobe muito, porque você está investindo um alto volume de investimento, porém isso não está retornando no curto prazo. Então é necessário um alinhamento interno entre líderes e todas as áreas para que entenda esse novo cenário, para que as ações a curto prazo não sejam passadas por cima em relação às ações de longo prazo. Tá, o que a gente sentiu na pele também. E, Fabrício, tem mais um desafio prático que você vê aí que a gente tá tendo? Boa. Tem um que eu vejo muito comum em outras operações, acho que a Lister tentou durante muito tempo fazer isso, que é tentar resolver um problema de marketing com vendas. O inverso também acontece em várias outras empresas, né? O que eu quero dizer com isso? No caso da Leadster, a gente tentou fazer com que o cliente que fazia o cadastro da nossa plataforma, a gente interpretava isso como uma levantada de mão e passava a mão no telefone ou mandava o WhatsApp e já entrava em contato com esse cliente. E tinha uma operação fazendo um esforço enorme para tentar converter esse cliente em um cliente implementado, né, que é o que faz o teste da nossa ferramenta, e depois a compra. O problema é que a gente tinha um esforço enorme, com um volume enorme de ligações, e o resultado, no final, o funil, ele era muito injusto dentro da área de vendas. O que eu quero dizer, né? Que a gente tentou resolver um problema de marketing com vendas. É porque o grande problema é que esse cliente ele não estava educado, ele ainda não tinha um nível de engajamento e de entendimento do produto para receber o contato da equipe de vendas. E essa é uma tarefa do marketing. Por isso que marketing e vendas são sócios em tudo que fazem, porque literalmente não tem como resolver problemas de vendas com marketing e ao inverso também. Você precisa que as duas áreas estejam no mesmo grau de maturidade e você precisa respeitar o tempo de maturidade das ações de cada uma das áreas. Né? Como se você contrata um vendedor novo, a área de marketing vai ter que esperar esse vendedor rampar para que esse vendedor tenha a melhor performance possível atuando nos leads que foram gerados. A mesma coisa é a questão de geração de demanda. A área de marketing vai investir para gerar demanda, para trazer leads educados, isso vai demorar 3, 6 meses, até que esses leads comecem a levantar a mão e falar, agora eu quero falar com a equipe de vendas, agora eu quero falar com a equipe de vendas. Isso vai acontecer ao longo de um ciclo, e se você tenta fazer isso antes, provavelmente você vai acabar frustrando toda a operação e toda a equipe, né? Uma das coisas mais difíceis, acho que no Brasil como um todo, a gente vive essa cultura muito imediata nos negócios. Eu converso com vários outros CEOs e participo de alguns eventos, e eu percebo que no Brasil pouco se fala sobre longo prazo, né? Planejamento de longo prazo é uma coisa que a gente fala muito pouco no Brasil, porque é muito difícil, né? Mas grande parte das operações que a gente conhece de marketing e vendas, elas são operações de 5, 6, 10 anos, né, que foram construindo canais, e depois azeitando esses canais com práticas de educação. Então, todo esse trabalho, ele demora um tempo, realmente, mas eu diria que isso pode se tornar um grande diferencial competitivo de uma operação de vendas e de marketing que não performa daquela que performa. É conseguir ter a paciência necessária para colher os resultados de projetos de médio e longo prazo. E é isso que a gente está tentando fazer aqui na Leads, né? Não é fácil, porque todo mês a gente também, os vendedores estão sempre preocupados também com o seu comissionamento, as áreas de marketing entregar resultados, você tem metas para bater, né? Tem toda uma expectativa que é gerada,
e é muito difícil você abrir um volume de vendas, você tem todo um trabalho e falar, olha, isso não vai aparecer agora esse mês, e nem no mês que vem, e nem daqui a 3 meses, vai demorar 6 meses para aparecer. É muito comum as pessoas pensarem, tá, então por que a gente está fazendo isso se vai demorar 6 meses para aparecer, né? Mas é o necessário porque, como o Gustavo falou, na minha concepção aqui, na minha análise de mercado da Leadster, grande parte do mercado, isso é muito comum, mesmo em soluções que não são startups, não são soluções novas, é muito comum grande parte do mercado não estar totalmente desperto do porquê precisa nem comprar uma solução daquele tipo, nem comprar da sua empresa, porque nem comprar uma solução daquele tipo. Então, se a grande maioria do mercado está nessa fase realmente que precisa de educação, é um trabalho que tem que ser feito, e não fazer ele só está criando um problema para amanhã, né? Você deixar de fazer a geração de demanda hoje, você só está empurrando um problema futuro, e quando você bater num muro lá na frente futuro, esse problema vai ser muito difícil, muito mais difícil de solucionar, porque como ele demora 6 meses, você vai ter que ficar 6 meses, ou 8 meses, ou um ano, sem talvez gerar vendas como você gostaria, porque você adiou um problema que você já sabia que você ia ter, só que não tomou uma decisão de resolver, porque é muito melhor você investir em captura de demanda, porque você investe hoje, o resultado aparece amanhã, ou aparece daqui a 3 meses, depende do seu ciclo de venda, né? Mas aparece muito mais rápido do que em geração de demanda. Então, grande parte das empresas só investe em captura de demanda, se matam dentro de Google Ads, pagando preços de clique caríssimos, e a hora que isso começa a saturar, quase nenhuma delas investiu em geração de demanda, e aí aquelas que são empresas grandes conseguem investir em geração de demanda, enquanto as pequenas ficam realmente com o restante do mercado e ficam brigando por margem e commoditização, né? Então, é um pouco da realidade que a gente vê no Brasil, até por isso que esse tema, geração de demanda, ele está ganhando tanta relevância.